Olá, estudantes, como vocês estão? Hoje é um dia em que a gente vai respirar juntos e vai ser um momento único. Estamos aqui presenciando um momento único em que eu vou explicar microeconomia para vocês. Existe uma coisa que eu gosto muito na microeconomia em geral, que é a teoria de escolha do consumidor, a teoria do consumidor. E hoje eu decidi colocar esse vídeo no Vêdico com peso no coração. Eu estudei o dobro para conseguir montar esse vídeo para vocês, porque eu fico bastante tensa com microeconomia. Mas antes de tudo, vamos lá para realmente a introdução do vídeo. Hoje a gente vai falar da parte de função demanda da economia. Eu falei para vocês quando eu explico sobre o meu curso de economia que no começo de micro 1 a gente vai olhar para a parte de demanda e aí no finzinho de microeconomia 1 a gente vai olhar para o lado de oferta, mas hoje se a gente está falando de consumidores, a gente está falando de demanda. A gente vai estudar basicamente como que os consumidores eles fazem as escolhas deles. Como que a gente decide dentro da nossa restrição orçamentária e da nossa cesta de bens o que e quanto que eu vou produzir de cada coisa. A gente já falou dessa palavrinha, mas ela é extremamente importante, principalmente agora em micro, que é a utilidade. Quando a gente estuda a teoria do consumidor, a gente vai falar que as pessoas elas querem maximizar a utilidade delas, ou seja, eu quero fazer e montar uma cesta de bens em que eu consiga ter a maior quantidade de prazer possível dentro do que eu posso pagar, ou seja, dentro da minha restrição orçamentária. E existe uma forma da gente medir essa minha satisfação, e essa forma se chama curva de indiferença. Mas espera aí, todos nós, pessoas, nós temos funções utilidade. O que são funções utilidade? Eu gosto de consumir de uma forma diferente de outras pessoas, por exemplo. Cada pessoa gosta de consumir de um jeito e para cada tipo de pessoa e para cada tipo de consumo existe um tipo de função. Então isso é uma coisa muito legal de falar da economia que eu gosto bastante. Em microeconomia, a gente começa conversando e essa conversa se transforma em matemática. E isso eu acho bastante interessante da economia. Eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer o exercício, mas eu lembro já ter comentado com vocês da Kolbe-Douglas, que é um tipo de função-utilidade que é o que nós estudantes mais gostamos, porque é a mais fácil de se fazer exercícios, mas existem diversos tipos de funções e essas funções elas vão literalmente traduzir como eu gosto de consumir. Então, eu gosto de consumir de tal forma, então eu vou transformar esse meu gosto em uma função. E a economia ela vai fazer isso para a gente conseguir entender melhor como que eu posso consumir da melhor forma possível. Antes de continuar explicando, eu vou já mostrar para vocês para a gente ir digerindo isso aos poucos. Então essa é a minha teoria do consumidor e aqui nesse gráfico já tem bastante coisa, mas calma aí. De novo, eu dei o exemplo da coxinha do chocolate, gente. Eu não aguento, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de comer, então eu dei esse exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar que isso aqui, por exemplo, é a minha curva de indiferença, ou seja, a minha função de utilidade. E por que ela chama curva de indiferença? Porque nessa curva aqui, eu sou indiferente a como eu vou consumir. O que isso quer dizer? Cada pontinho dessa minha curva tem a mesma quantidade de utilidade, certo? Então, a minha utilidade, ela não vai mudar aqui. O que vai determinar em qual ponto dessa curva eu consumo é a minha restrição orçamentária, mas a gente já chega nela. Vamos focar aqui só nessa curva. A gente começa aprendendo num gráfico, um gráfico em branco, em que eu tenho diversas dessas curvas. Então, eu quero que você imagine que para baixo, para cima, eu tenho várias vezes essa curva, tá? Por quê? Justamente porque eu posso consumir para sempre, gente. O meu consumo, ele é para sempre. E aqui, como vocês podem ver, tem um maisinho, porque quanto mais à direita e mais para cima, maior a minha utilidade. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior a minha utilidade, ou seja, quanto mais para a esquerda e para baixo, menor a minha utilidade. Como que eu vou decidir, então, dado que eu tenho várias curvas de indiferença e eu quero ir muito lá para cima, como que eu vou decidir o quanto eu vou consumir? Pela minha restrição orçamentária. Por que a minha restrição orçamentária ela é uma reta? Justamente porque esse ponto é o máximo de chocolate que eu consigo consumir e esse ponto é o máximo de coxinha
e a partir disso eu vou criando diversos pontos aqui de consumo e eu formo a minha restrição orçamentária. É bastante parecido com o que a gente viu em Fronteira de Possibilidades de Produção. Aqui no exemplo, então, vocês já sabem que essa é a minha curva de indiferença, essa é a minha restrição orçamentária e eu vou decidir consumir nesse ponto. Eu decido consumir no ponto em que a minha restrição orçamentária toca a bundinha da maior curva de indiferença. Por que maior? Lembra que é como se eu tivesse várias curvas de indiferença aqui, e aí eu vou desenhar a minha restrição orçamentária e ver qual a maior curva que toca a minha restrição orçamentária. Então é aqui que eu vou começar a consumir. Então a gente viu que eu, como consumidor, eu vou decidir consumir neste ponto ótimo em que a minha restrição orçamentária toca a bundinha da curva de indiferença que é mais para a direita e mais para cima possível. A gente, quando a gente vai calcular isso, a gente faz um lagrangiano porque a gente quer maximizar esse ponto, a gente quer achar o ponto máximo dessa curva de indiferença. E eu vou mostrar para vocês, então vamos rezar, gente, vamos dar as mãos e fazer um exercício de matemática nesse canal. Esta é a minha restrição orçamentária, então vocês podem ver que ela está de rosa e que ela é uma função linear, né? Então uma função linear sendo W, o que representa salários, e aqui o quanto eu consigo consumir do produto X, que nesse caso é o chocolate, do produto Y, que nesse caso é a coxinha. Nós temos também que essa minha curva de indiferença, ou seja, também chamada de função utilidade, ela é essa aqui. Então essa minha curva ela é representada por isso aqui, sendo que U de XY, ou seja, a utilidade de consumir entre X e Y. Então aqui a gente já vê que a gente precisa de cálculo 2 para fazer essa função, porque ela tem duas variáveis aqui. Então essa é a carinha dessa minha curva de indiferença aqui. Então essa é exatamente a forma que eu gosto de produzir. E se você é mais de humanas tipo eu, você pode ver X e Y e pensar em chocolate em coxinha. Então eu gosto de produzir chocolate dessa forma aqui, e eu gosto de consumir coxinha dessa forma aqui, tá? Só pra você não ficar tão nervoso. Primeiro passo que a gente vai ter, quando a gente já tem as nossas restrições, é formar o nosso lagrangiano. Aqui é álgebra linear e eu não fiz a matéria ainda, tá bom, gente? Eu fiz microeconomia sem ter feito álgebra linear. Então eu não sou capaz de explicar para vocês o porquê que é assim, mas é assim. Esse é o nosso lagrangiano e a gente vai copiar a nossa equação de utilidade e tirar esta restrição orçamentária com isso aqui que tem um nome, esse negócio aqui que eu esqueci. É um lambda, claro, mas dentro do Lagrange ele tem um nome que eu esqueci no momento. Mas veja bem, gente, pelo amor de Deus, não usa a minha aula como exemplo para você para uma prova de microeconomia. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Teve uma prova de microeconomia que eu tirei 0. E eu já contei aqui pra vocês sobre essa minha experiência, como foi difícil pra mim, então eu falo, eu não sou dona da economia, a economia me desafia, gente, todos os dias, eu tenho dificuldade sim nessa matéria, mas eu sigo estudando e dando o meu melhor e hoje estou muito orgulhosa de estar aqui explicando algo pra vocês. Vamos continuar? Ou seja, eu copiei a minha função utilidade aqui, e aí, claro, eu faço as distributivas, etc. Organizo essa minha função e eu vou fazer a CPO, ou seja, eu vou fazer a derivada para cada uma das minhas variáveis. Depois que eu fiz isso aqui e organizei a minha equação, eu vou começar a fazer a minha derivada de cálculo 2, que a gente aprende em cálculo 2, para cada uma das variáveis. Então, primeiro eu vou derivar x em relação a essa função, depois y em relação a essa função, e depois o lambda em relação a essa função. E aí eu vou chegar em 3 pequenas equações, e dessas 3 pequenas equações... Gente, matemática básica, eu tenho 3 equações e eu tenho 3 variáveis, ou seja, eu crio aqui um sisteminha matemático em que eu consigo descobrir o valor de x, o valor de y e o valor de lambda. E lembrando, o valor de x e o valor de y nada mais são do que quanto eu vou consumir. Sendo x o meu chocolate, quando eu descubro o valor de x, eu descubro quanto de chocolate eu vou consumir. E quando eu descubro o valor de y, eu descubro quanto de coxinha que eu vou consumir. E por que que nesse caso eu sou capaz realmente de descobrir quanto de chocolate, quanto de coxinha eu vou consumir? Justamente porque lá no início a gente já incrementou as restrições orçamentárias na nossa equação. Então essa equação, ela já tem a sua restrição. Então já tendo a sua restrição e fazendo esse processo que eu expliquei para vocês, a gente já consegue extrair dela a quantidade que eu consigo, dentro das minhas restrições, de consumir coxinha e consumir chocolate. E aqui, para ficar didático, eu separei em A e em B, mas é só uma resolução de sisteminha, gente, normal. Qualquer coisa de ensino médio a gente faz isso. E a gente vai chegar aqui nesse tipo de resultado.
E aqui a gente descobre o resultado, então, que eu vou consumir 0 de X e 1 de Y. X eu acho que era o nosso chocolate, então eu vou acabar consumindo uma coxinha e nenhum chocolate dentro da minha restrição orçamentária. Salário de estagiário, inflação, tá caro, não vai dar pra eu consumir chocolate e coxinha, infelizmente eu vou consumir só coxinha nesse caso. Uma coisa interessante é que depois que você faz isso, e você vai pegando um pouco mais da mania da matemática, se você olhar só pra nossa equação ali, na nossa função de utilidade, já dava pra ver que a minha preferência, que a preferência desse consumidor é no produto Y. Vamos olhar só pra minha função de utilidade. Aqui a gente vai cancelar X com Y porque eles estão iguais. E, gente, isso aqui você não vai fazer na prova, tá? É só um jeito que o monitor de microeconomia na época ensinou a gente de conseguir entender se o nosso resultado tá certo. Chegou na prova, eu encontrei esse resultado. Eu entendo por esse resultado que, dado uma renda, eu vou sempre preferir consumir Y a consumir X. Daí eu quero entender lá no meio da minha prova se isso aqui faz sentido, se isso aqui tem lógica, e eu vou olhar para minha função de utilidade e eu vou perceber que, excluindo esses dois porque eles são iguais, o que vai diferenciar o quanto eu consumo de x e y são esses mini polinômios aqui. E aí eu percebo que realmente eu prefiro consumir y a consumir x, porque aqui o meu x está sendo multiplicado por um valor menor do que o valor que está sendo multiplicado y. Então faz sentido sim eu preferir y a x. Fez sentido, gente? Eu já tô cansada desse vídeo aqui que, gente, explica matemática pra mim. Vocês sabem, né? Além de eu achar que eu tenho dificuldade de matemática, eu também não tenho uma autoestima muito boa na matemática. Mas eu realmente espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu fiz com todo amor, com todo coração. Se eu errei alguma coisa, alguém me ajuda, alguém comenta aí embaixo se faltou falar alguma coisa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. E é isso, não dá mais pra falar nada, gente. Eu expliquei matemática.